Vão perceber durante o curso que nós vamos estar sempre falando, focando, na verdade, muito mais as questões emocionais do ser humano, dos nossos clientes, o nosso campo emocional. Então, todas as vezes que eu demonstrar um material relacionado ao floral, às essências florais, eu vou estar sempre focada, na maioria das vezes, ou transitando por outras questões, né, física, lógico, mental, lógico, espiritual, sutil, lógico, mas como os florais trabalham diretamente e perfeitamente no campo emocional, eu vou estar sempre apresentando para vocês as questões emocionais que envolvem a nossa condição humana. Esse primeiro slide, nós estamos vendo o que exatamente? O primeiro centro energético de base. Vocês vão perceber durante o curso que nós utilizamos os nomes diferenciado, não porque o que existe por aí está errado, não. Cada escola trabalha de uma forma, nós trabalhamos com 7 centros energéticos, a outra escola trabalha com 11, chama de chakras, o outro vai trabalhar com 21, e todos nós estamos certos. Ninguém detém a verdade absoluta, porém, cada escola, né, tem um tipo de conceito, de formação, e a nossa, né, como terapeuta holístico, nós vemos os chakras como centros energéticos, e o primeiro chakra é centro energético de base. Então, esse centro energético, ele é confundido muitas vezes sendo o centro energético sexual. Apesar dele passar por essas questões, na verdade, o distúrbio ou desequilíbrio nesse quesito, né, de ou frigidez, ou sexualidade, ou orientação sexual, o desconforto nessas questões, né, nós estaremos falando do centro energético umbilical, né? O centro energético de base, ele está ligado em 4 desejos físicos ou instintos do ser humano. Então, o primeiro, né, que vamos dividir em A, B, C e D, por viver, que na verdade é o medo de morrer, a aniquilação. Todo medo, em última instância, é o medo da morte. Se nós analisarmos, né, em nós, nos nossos clientes, na humanidade em geral, tudo quando nós estamos falando de medo, se a gente começaria atrás do medo, na frente do medo, lateralmente ao medo, nós vamos encontrar não seria uma deficiência, mas essa agonia profunda do ser humano em relação à única verdade que nós sabemos que ela é precisa, a morte. É incrível nós pensarmos assim, né? A única certeza que o ser humano tem na vida é o seu maior medo. A não aceitação da nossa condição transitória é o primeiro sinalizador de que nós vamos passar uma vida, ou vamos estar na vida, com sérios problemas. Quando nós conseguimos resolver essas questões, entendendo mais as leis do universo, não que você vai perder o medo totalmente, mas você não vai vivenciar esse medo diariamente. Elaine, seja bem-vinda. Então, nós temos, na verdade, esse centro energético está ligado basicamente a essas questões de instinto físico básico, né, que tem a ver com a morte, por sexo, por alimento, pelo sono, e vem em segundo, desejo psíquico, é o desejo pelo prazer intelectual. Vocês podem perceber que o centro energético de base está ligado diretamente sempre ao desejo, que pode ser psico-espiritual, que é aquela sensação de melancolia, de estar na casa errada, é saudade de alguma coisa, a gente não sabe nem do que. Normalmente a gente classifica isso com a saudade do nosso verdadeiro lar. Nós estamos só a passeio aqui, entre aspas, né? Costumo dizer que nós não estamos a passeio, mas nós estamos no lugar, estamos acampando na Terra. E esporadicamente nós sentimos
essa melancolia, essa saudade que não tem nome, não tem lugar, não tem comida, não tem chocolate, não tem namorado, não tem nada que consiga sanar essa melancolia. Talvez alguns de vocês, em algum momento na vida, tenha sentido exatamente o que eu estou falando. E tem um desejo espiritual, que é o puro anseio pela iluminação. Então, pois bem, esse centro energético de base, várias vezes, né, Gamaliel? Eu acho que todo mundo na condição humana que não está muito, né, muito com os dois pés no material, né, nas questões periféricas do mundo, nós sentimos essa melancolia sem... É um momento, é engraçado, não é uma tristeza, não é algo que perdure, não é depressão, não é nada, é um momento único, aonde essa melancolia, não, José, não seria um desânimo, é uma sensação de uma saudade imensa, profunda, e você não sabe dar o nome a isso. É essa melancolia. Um oco, um vazio, mas ele é momentâneo, né, Patrícia? Interessante. Quando é momentâneo para as pessoas que não estão com nenhum desequilíbrio, distúrbio nessas questões. Tudo isso pode virar patológico, tudo isso pode virar questões psicológicas a serem sanadas, né? Saudade do horizonte. Que lindo, Rosimar. É isso aí, bingo. Exatamente. Ele é cíclico, mas é muito momentâneo. Eu acho que é uma comunicação sem escala com o seu espírito, o seu ser. Se eu pudesse definir, né, eu definiria dessa forma. É um momento sem escala da sua condição humana com o seu ser. Esse ser cósmico, a sua consciência, né, cósmica do universo, né? Então, olha só, esses desejos provocam um aumento da intensidade das emoções e do apego, que pode ser por objetos, pessoas ou bens materiais, e até mesmo por busca de desenvolvimento espiritual em qualquer ramo de atividade humana. Esses desejos inconscientes se alteram quando o objeto do desejo, né, enfim, o que a pessoa precisa, deseja, anseia, o grande apego, estão próximos, estão longe, não estão próximos da pessoa, ela não consegue obter aquilo. Nesse momento, nós começamos a perceber um desajuste, que nós chamamos de desequilíbrio. Então, através da avaliação do centro energético de base, aonde nós vamos diagnosticar ali, ou avaliar, melhor dizendo, que o centro energético do meu cliente ele está hipoativo, ele está anti-horário, ele está desacelerado. Quando nós podemos chegar a essa conclusão? Quando na anamnese, através de sintomas, de reclamações do nosso cliente, nós percebemos que ele está realmente transitando nesse universo do centro energético de base. É por aí, a Gamelinda, né? Então você, na verdade, começa a ficar em desequilíbrio grande, com apego grande. Normalmente são pessoas com uma visão materialista, ligado ao adquirir, ao poder e tudo mais. E nós temos no universo das essências florais indicados para... Chegou o meu cliente, eu fiz a avaliação através do meu pêndulo ou qualquer outro sistema de avaliação. No segundo momento, eu fiz a anamnese. Quando eu preparo o meu cliente para a avaliação bioenergética, eu percebo que meu cliente está realmente com o centro energético de base. Eu confirmo, eu tenho já uma prévia
com vários métodos de avaliação. Quando eu efetivamente vou trabalhar com o meu cliente, eu percebo que ele está realmente com um centro energético de base desacelerado. Então, por que é importante a gente adquirir esse conhecimento? Porque nós sabemos, se nós estamos com um cliente que o desejo por sexo, por uma pessoa, vamos classificar, por exemplo, aí fala pela necessidade e desejo do alimento. Na verdade, nós estamos falando da sobrevivência, a mais terra possível. Eu preciso comer, eu preciso dormir, eu tenho alguns desejos, eu posso transitar só pelo psíquico, posso pelo espiritual, eu posso ficar só no sexual, eu posso ficar só no alimento, aquelas pessoas que o prazer na vida está em comer. Se ela não comer, nada mais a interessa. Nós estamos falando de um cliente com possivelmente, com grandes possibilidades, né, de um distúrbio ou, melhor dizendo, um desequilíbrio. Porque é importante a gente entender aqui no primeiro momento o seguinte: quando nós observamos um cliente com qualquer centro energético hipoativo, desacelerado, não significa que ele está doente. Não significa que ele tem um distúrbio. Não significa que a causa do problema dele significa só que ele está com centro energético X desacelerado ou acelerado. Porque, na verdade, nós consideramos transtorno também, que já é a parte patológica mesmo. Não seria nem patológica, seria um transtorno, né? É um transtorno, um distúrbio, transtorno. Então, o desequilíbrio você pode, através de várias técnicas de recomendação e de equilíbrio, você pode deixar o seu cliente zerado, certinho, com os centros energéticos todos, com a mesma rotação e tudo mais. Nós vamos encontrar clientes no centro energético de base desacelerado e acelerado. Então, nós precisamos avaliar um lado e o outro. O correto são todos os centros energéticos, horário para a direita e na mesma rotação. Então, ter um cliente com um centro energético hiperativo, mesmo sendo horário, mesmo estando girando corretamente, ele está muito acelerado. Então, isso denota um desequilíbrio. Até aí, tudo bem? Vamos ao próximo slide, ao próximo centro energético, umbilical. Aí, vocês, agora, nesse momento, eu vou começar a pensar as questões psicológicas, comportamentais, de personalidade, quando um centro energético está em desequilíbrio, certo? Em alguns momentos eu vou estar transitando por isso. Esse primeiro que eu falei, Rose, esse que eu acabei de dizer, que é o centro energético de base. Agora estou passando pelo centro energético umbilical. Esse primeiro, tudo que eu falei até agora, eu estava falando sobre o centro energético de base e eu dei um conceito em relação a todos os centros energéticos. Quando está equilibrado, desequilibrado, hipoativo, hiperativo. E que ambos estão desequilibrados. O que nós precisamos é que todos os 7 centros energéticos do nosso cliente, o nosso, estejam todos na mesma rotação e de uma forma horária, para a direita. Porque às vezes o terapeuta ele começa a fazer a avaliação da bioenergia do cliente, né? Começa a medir, né, os centros energéticos com pêndulo, seja lá com que material a pessoa utilize, né, que seja capacitada para isso, e ela perpassa pelo centro energético umbilical, ele está todo para direita, né, horário, né, ativo, beleza, só que ele está hiperativo. O pêndulo enlouquece, fica enlouquecido, aquela coisa absurda. Então, nós precisamos de métodos de equilíbrio e recomendação para sedar